Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aqui à nossa continuidade da aula de termodinâmica com o assunto hoje da Lei Zero e da primeira lei da termodinâmica, que a gente vai ver o princípio da conservação de energia. Beleza? Então hoje eu estou postando um vídeo, visto que no horário da nossa aula que eu marquei, eu vou estar tendo uma reunião junto com a escola, então não vamos conseguir fazer a aula ao vivo. Então fica aí o vídeo para vocês estudarem, beleza? Então vamos lá. Bom, então a lei zero da termodinâmica, pessoal, vai dizer o seguinte: dois sistemas físicos estão em equilíbrio se, ao serem colocados em contato térmico, não há fluxo de calor entre eles. Concluímos que os dois sistemas estão em equilíbrio térmico. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Suponhamos que aqui nós temos dois corpos, tá? Corpo A e um corpo B. E quando a gente observa os dois corpos em contato, não há fluxo de calor entre eles, nós podemos dizer que esses corpos estão em equilíbrio, ou seja, esses dois sistemas estão em equilíbrio. Por quê? Não está havendo troca de calor entre eles, tá? E isso a gente já viu lá na nossa aula de termologia, né? A gente sempre tinha um fluxo de calor que saía do corpo mais quente, ou seja, daquele corpo que o grau da agitação das moléculas era maior, e ia em direção ao corpo que o grau da agitação das moléculas era menor. Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala aí da lei zero da termodinâmica, nós estamos falando em equilíbrio, tá? Nós podemos dizer que dois corpos, dois sistemas estão em equilíbrio térmico quando, em contato térmico, não há fluxo de calor entre eles. Beleza? Dando continuidade, aqui na primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer o seguinte: a energia interna de um sistema varia em vista das trocas energéticas entre ele e o meio externo. Como o sistema troca energia com o meio exterior na forma de calor, representado pela letra Q aqui, tá, pessoal? E de trabalho, a variação de energia interna ΔU é o resultado do balanço energético entre essas duas quantidades de energia, tá certo? Vamos ver aqui no esqueminha que vai ficar mais claro para vocês. Então, pessoal, vamos lá, ó. Aqui está um esqueminha parecido com o da aula passada, lembram? Do êmbolo, que eu usei aqui o exemplo da seringa, né? Para mostrar para vocês. Então, aqui é um êmbolo, né? E dentro desse cilindro aqui, nós temos moléculas de gases, né? Um gás ideal, um gás perfeito ali dentro, tá certo? Então, suponhamos, pessoal, que eu venho aqui, eu esfrego a minha mão aqui uma na outra, tá gerando atrito, tá gerando calor, né? Tá aumentando a temperatura aqui da minha mão. E eu venho aqui e encosto aqui nesse cilindro. Ou então eu pego um isqueiro, acendo aqui, né? O que vai acontecer? Essas moléculas aqui de gás, elas vão começar a se agitar, né? Porque elas vão estar recebendo calor. Então vamos dizer que eu cedi calor aqui para esse sistema, tá? O que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão se agitar. Suponhamos que eu cedi 20 joules de calor aqui para esse sistema, tá certo? O que vai acontecer, pessoal? Essas moléculas vão se agitar e elas vão começar a se chocar com as paredes aqui desse cilindro, né? E também vão se chocar com esse êmbolo. E lembra que eu disse lá na aula passada? Esse êmbolo aqui se movimenta aqui nesse cilindro livremente, sem atrito, né? Então, o que vai acontecer? Ao eu ceder calor para essas moléculas, elas vão se agitar e vão expandir o seu volume. Não era assim? Ao expandir o seu volume, o que vai acontecer? Então, ao expandir o seu volume, o que vai acontecer? Esse êmbolo aqui vai se movimentar, né? Aumentando o volume aqui. E quando a gente tem uma expansão, o que a gente tinha? Um trabalho, não é, pessoal? Um trabalho realizado pelo gás, não é assim? Então, suponhamos que eu cedi 20 joules de calor para esse sistema e ele realizou um trabalho de, sei lá, suponhamos aqui 3 joules, tá certo? Aí vocês vão virar para mim e falar assim: mas professor, como assim?
o senhor cedeu 20 joules de calor para esse sistema e ele realizou só 3 joules de trabalho? É, isso aí mesmo. E esse restante de energia, para onde que foi? Já que na natureza nenhuma energia se cria ou se perde, ela se transforma. Para onde foi esse restante de energia? É o que nós vamos ver aqui na primeira lei da termodinâmica, com o princípio da conservação de energia. Então, veja só, nós temos a fórmula, né, que vai dizer o seguinte, que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, tá? Então, o que aconteceu aqui, nesse caso, pessoal? Toda essa energia de calor que eu cedi para esse sistema de 20 joules, ela foi transformada em trabalho, ou seja, ela realizou o trabalho no êmbolo, como se esse êmbolo tivesse subido aqui alguns centímetros, realizando um trabalho de 3 joules, só que esse restante de energia foi para onde? É o que a gente viu da fórmula, né? A variação de energia interna não é calor menos o trabalho, pessoal? Pois é, se a gente substituir aqui os valores, ó, a nossa variação de energia interna vai ser o calor 20 menos o trabalho, que foi 3. Logo, portanto, né, a nossa variação de energia interna é 20 menos 3, que dá 17 joules. Então, para onde foi esse restante de energia, né, pessoal? Esses 17 joules? Foi absorvido aí pelo gás. Então, se transformou em energia interna. Esse gás ficou aí mais agitadão, tá certo? Beleza? Entender esse primeiro conceito? Então, a primeira lei da termodinâmica vai trabalhar exatamente isso, o princípio da conservação de energia para a termodinâmica. E ela relaciona sempre o quê? A variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá certo? Agora, pessoal, antes da gente avançar para um exemplo, um exercício que eu vou deixar para vocês, a gente precisa relembrar isso daqui que foi dito nas últimas aulas, tá? Que é muito importante a gente lembrar disso. Então, veja só. Sempre falava para vocês, quando a gente tem o trabalho positivo, ou seja, o trabalho maior que zero, foi realizado pelo gás, né? Foi um trabalho realizado pelo gás. Quando a gente tem um trabalho menor que zero, ou seja, trabalho com resultado negativo, o trabalho foi realizado sobre o gás. O que isso quer dizer? Lembra quando eu apresentei a seringuinha para vocês lá? Quando o gás se expandia, ou seja, quando o gás empurrava o êmbolo, trabalho positivo realizado pelo gás. Quando o gás era comprimido, né? Quando o trabalho era realizado pelo meio externo, lembra que eu mostrei na seringuinha para vocês? Quando o gás era comprimido, era realizado sobre o gás e o trabalho era negativo. E quando o trabalho for igual a zero, não teve troca de energia na forma de trabalho, tá certo? Aí a gente vem aqui para a variação de energia interna. Quando a variação de energia interna era positiva, né? Quando o nosso ΔU era um resultado maior que zero, a temperatura estava aumentando, lembra? E quando a temperatura diminuía, a variação de energia interna também diminuía, ou seja, ela dava um resultado negativo. Quando a variação de energia interna era igual a zero, ou seja, a temperatura se manteve a mesma, tá? Não teve alteração de temperatura. Agora a gente entra aqui num conceitinho novo aqui para nossas aulas de termodinâmica, que é o quê? O calor. Então veja só, quando o resultado de calor nosso for maior que zero, ou seja, positivo, significa que o nosso sistema está recebendo calor, tá? Foi o exemplinho que eu dei aqui para vocês. Lembram? Que eu cedi calor para esse sistema. Agora, quando o calor for menor que zero, ou seja, negativo, significa que o nosso sistema está cedendo calor, né? Ele está perdendo calor, tá certo? Está fornecendo energia na forma de calor. Agora, quando o calor for igual a zero, ou seja, da mesma forma como no trabalho e na variação de energia interna, não houve troca de energia na forma de calor para aquele sistema. Tudo isso daqui
para que a gente relembre e fica mais claro nos exemplos. Tá certo, pessoal? Então se liga aí. Beleza, pessoal. Então a gente tem aqui 3 exercícios, tá? Eu vou fazer o primeiro, é bem simplesinho, bem conceitual, e vou deixar os outros 2 para vocês fazerem depois sozinhos, tá certo? Então acompanhe a resolução do exercício 1 aí, olha só. Num processo termodinâmico, certa quantidade de gás, perfeito, se expande, ó, olha só. Olha o termo aqui já sendo usado, né, pessoal? Expande. Quando a gente tem uma expansão, foi o gás ou foi o meio externo que realizou o trabalho? Foi o gás, né? A gente lembra, aumentou o volume, né? Então, trabalho positivo, né? Então, trabalho realizado pelo gás. Expande realizando um trabalho de 80 joules. Olha só, o exercício ainda diz que o gás realizou um trabalho de 80 joules. Ao receber 200 joules de calor. Tá certo? Então, vamos pensar nesse nosso sisteminha aqui, ó. Era como se esse gás tivesse recebido 200 joules de calor e ele se expandiu realizando um trabalho de 80 joules. É isso que o exercício está dizendo, né? De uma fonte. E ele diz, ó, determine a variação de energia interna sofrida pelo gás. Molezinha, né, pessoal? Basta a gente aplicar na fórmula, né? E a fórmula diz o seguinte, olha só. Vamos botar aqui, ó. Solução. Nós sabemos que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. E o próprio exercício já forneceu esses dados para nós. Olha aqui, ó. Que molezinha. Então, ó. Certa quantidade de gás perfeito se expande realizando um trabalho de 80 joules, ao receber 200 joules de calor. Então, a quantidade de calor que esse gás recebeu foi 200. Então, olha, ó. A variação de energia interna é igual a quantidade de calor. 200. Menos o trabalho realizado pelo gás. 80. Né? Se nós fizermos aí 200 menos 80, a nossa variação de energia interna vai ser 120. 120 o quê? Joules, né, pessoal? Então tá aí, né, a resposta desse nosso primeiro exercício. O que esse exercício está querendo dizer? Assim como nesse primeiro esqueminha aqui, a gente foi lá, cedeu o calor para um sistema na quantidade de 200 joules, né? Esse sistema expandiu, realizou o trabalho, 80 joules de trabalho, e o restante de energia ficou na variação de energia interna desse sistema. Então, o que quer dizer? Inicialmente, a gente tinha um sistema lá com certa quantidade de energia interna, e essa energia interna ela foi aumentada de 120 joules. Tá certo, pessoal? Pessoal, molezinha, simplesinho. Na nossa próxima aula ao vivo, a gente complica um pouquinho mais esse exercício aí, pode ficar tranquilo. Por enquanto, eu quero que vocês resolvam esses 2 exercícios que eu vou deixar, tá? O PDF certinho no blog para vocês resolverem, tirar foto do caderno e me mandar no WhatsApp, tá certo? Resolvam aí esses 2 exercícios e na próxima aula eu volto com mais alguns exercícios um pouquinho mais complexos, tá? Que aí vai ser exercício que vai envolver, nós vamos ter que descobrir qual que foi a quantidade de calor, né? Que a gente já viu como. Nós vamos ter que descobrir aí o trabalho realizado ou o trabalho absorvido, né? Realizado pelo meio externo no gás, tá certo? Nós vamos ter que descobrir aí a variação de energia interna também, tá certo? Então a gente complica um pouquinho mais o exercício. Por enquanto, resolvam esses 2 exercicinhos aqui, que eu vou deixar para vocês no blog, tá certo? Não deixe de me mandar essas atividades, não deixe de me mandar lá no particular no WhatsApp, que é muito importante, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Valeu!